Não perca a sua saúde mental por causa de empresa nenhuma, porque não vale a pena. Nesse vídeo aqui eu irei compartilhar com vocês um pouco mais sobre a minha experiência trabalhando com telemarketing. Eu citei para vocês em um vídeo que eu falei, né, para você se cuidar, porque no dia que você adoecer, as pessoas irão te descartar. Boa parte delas irão fazer isso. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência trabalhando com telemarketing, onde eu sofri agressões verbais e até física. Eu vou te contar. Eu entrei na empresa, né, de telemarketing, e o processo seletivo já é um processo onde eles colocam bastante pressão assim nas pessoas. Eu acho que é para ver se você tem estrutura para trabalhar no lugar, porque é um ambiente onde você sofre bastante pressão psicológica, tanto que lá nos requisitos, quando eles anunciam a vaga, um dos requisitos que eles colocam é habilidade para trabalhar sob pressão. Quando eu leio esse tipo de coisa, eu penso, nossa, eles querem o que mesmo? Uma pessoa ou é um robô? Porque eu acho que todo ser humano, se ele for submetido a pressões psicológicas de modo frequente, ele vai adoecer. Isso daqui, em algum momento, possa ser que aconteça a longo prazo, mas em um certo momento vai acontecer. E no meu tempo, não tinha ainda. Hoje eles colocam nos requisitos da vaga. Antes não colocavam. Eu cheguei lá para fazer e o processo seletivo já foi bastante difícil, assim. Tanto que de 20, só entrou eu e mais 4. Porque o processo em si já exigia bastante postura de você e bastante equilíbrio emocional. Aí beleza, né? Eu consegui entrar, fui para o treinamento, e no treinamento são tudo flores. Todo mundo falava isso. Quando nós estávamos no processo ali do treinamento, as pessoas falavam assim, aproveita porque no treinamento são flores, mas depois vocês vão ver a realidade como é. E aí muitos falavam assim, que ali era um inferno, bem assim que eles falavam isso, quando a gente estava ainda no setor do treinamento. E realmente o treinamento era muito bom. Nós tínhamos uma treinadora ótima. Eu amava ela, muito gente boa, assim, uma pessoa do bem, sabe? Eu gostei muito dela. E aí, gente, quando nós saímos do treinamento, que era uma paz de espírito, era super tranquilo, apesar de a gente saber que seria desafiador, então tem aquela preocupação de como será depois, quando a gente entra na operação. Mas era bom, e a minha equipe era muito boa, tanto que a própria treinadora falou assim pra gente. Ela disse que a nossa turma foi a melhor turma que ela já pegou de tantos anos trabalhando ali. E realmente o pessoal era muito gente boa, pessoas ótimas, assim. Quando foi pra operação, assim, não ficou nem a metade, eu acho que nem menos da metade ficou na operação. Porque, gente, quando a gente subiu a operação, que era em cima, era uma agonia e um alvoroço e gente conversando. Tanto que os próprios clientes, quando ligavam, ficavam assim falando no telefone. Que barulho é esse aí? Porque era muito barulho e era uma gritaria lá em cima. Toda hora chamam seu nome. E é uma cobrança assim exacerbada. Você, quando inicia algo, você não sabe fazer aquilo, você não tem uma desenvoltura para fazer aquilo, é normal. Por quê? Você está aprendendo ainda. Então, tudo que é novo, a gente leva um tempo para poder desenvolver bem. Eu não conheço uma pessoa que trabalha com telemarketing que fala assim, eu gosto de trabalhar, quero trabalhar aqui a vida toda. Ninguém. Todo mundo que está ali está porque precisa, pelo menos os que eu conheci. Trabalham porque precisam do salário para poder se manter. E aqui é o que tem. Porque eu moro em uma região e moro na Bahia. Então aqui, nessa cidade que eu moro, é muito difícil tu achar emprego. Quando você acha para pagar comissão, é para pagar menos de um salário, e você faz o trabalho de 2, 3 pessoas e a entrevista em si já é uma humilhação terrível para tu entrar, para fazer uma coisa que qualquer pessoa faz. São exigências desnecessárias de cursos que tu nunca vai usar no trabalho. Então chega até a ser ridículo as coisas que eu vejo aqui nas vagas de emprego. Aí eu fui para o telemarketing, né? Porque era o que tinha e sempre tem vaga porque não fica ninguém. Ninguém fica ali muito tempo, não. Quem está muito tempo ali é porque não conseguiu outra coisa melhor, mas já está com a saúde mental bastante estragada. Aí, quando a gente entra na operação, pelo menos lá onde eu trabalhei, tinham as pessoas que nos ajudavam ali, que ficavam dando suporte, dando apoio. E a pessoa que me ajudava estava ajudando mais umas 5 pessoas também. Eu entendo que isso é sobrecarregar uma pessoa, um funcionário. Mas assim, se ele não tem culpa, eu também não tenho, né? Mas olha o que ele fez. Esse rapaz era um homem já, e ele era uma pessoa que tinha vícios. Ele tinha um vício de fumar.
tanto que o cheiro já estava ali grudado nele. Aí eu percebia que ele estava nervoso ali, porque dava o horário dele ir alimentar o vício e ele não podia sair. Aí ele começava a ficar nervoso, sabe? Eu percebi isso. E estressado também por conta da demanda, porque tiraram ele do setor dele para ele dar suporte aos que estavam chegando naquela semana ali, que foi o pessoal da minha equipe. Ele ficou me ajudando, né? E toda hora eu chamava. Normal, você não sabia fazer. No início eu atendia 5 ligações no máximo, assim, 5, 6 no dia todo. Depois eu passei a atender mais de 40 ligações por dia. Aí ele chegou assim e ficou atrás de mim. Isso foi no primeiro dia ou foi no segundo dia, não me recordo. E eu não sabia fazer os procedimentos, eu ficava perguntando a ele, e ele estressado porque além de mim tinha outras pessoas chamando. Eu sei que ele ficou atrás de mim, ele colocou a mão no meu ombro e quando eu perguntava alguma coisa pra ele, ele apertava meu ombro com força, bem nessa parte aqui do osso, sabe? E ele apertava com tanta força que eu acho que ele não estava tendo noção do que ele estava fazendo. A pessoa quando está estressada, né, perde assim o controle de si próprio, em muitos casos. E ele começou a apertar meu ombro com força, tanto que no final do dia eu fiquei sentindo dores nessa parte aqui. E eu achei isso absurdo, porque isso foi agressão física. Ele não me deu um tapa, mas ele estava apertando meu ombro com força, porque ele estava com raiva, porque eu não estava sabendo fazer as coisas e solicitei a ajuda dele, e tinham outras pessoas chamando ele, e eu que paguei por conta disso. Ok, no dia que aconteceu isso, que ele fez isso, eu fui até a gestora, porque eu não sei onde foi que eu achei coragem, mas assim, eu cheguei em uma fase que eu fiquei tão saturada de tantas coisas que eu passei na vida que eu comecei a me defender. Aí eu cheguei pra gestora e falei com ela que ela também não era graça, viu? Ela era terrível, arrogante, mal educada, soberba. Ela era uma mulher bem tóxica mesmo. Sabe aquela pessoa que só pisa no chão porque não tem outro jeito? Era ela. Aí ela, toda arrogante assim, eu fui falar. Eu lembro até o nome do homem, né, que fez isso comigo, que apertou meu ombro. Aí eu fui e falei com ela, né? E aí ela chamou ele e acabou que depois de um tempo ele foi demitido. Não sei se foi por conta disso, porque na verdade, pelo que eu fiquei sabendo ali depois, porque tem muita fofoca nesse meio de telemarketing. Tem muitos burburinhos assim. Eu fiquei sabendo que ele fazia coisas OX com outras pessoas também. Tinha comportamentos assim desse tipo. E é um meio. Nossa, tinha tanta coisa podre naquela operação. Que era feito assim, abertamente, sabe? As coisas aconteciam abertamente, um monte de coisa errada. E ai de quem falasse alguma coisa. Todo mundo passava a te odiar ali dentro, porque como tem muita fofoca, então as notícias correm muito rápido. Eu sei que ele fez isso comigo e fez outras coisas com outras pessoas também. Aí ele foi demitido. E depois de um tempo que eu estava lá, eu fiquei alguns meses ali. Teve um dia que a minha supervisora, que era muito gente boa, tirou folga e ela não foi, né? Aí a supervisora que ficou lá pra ajudar era uma mulher tão mal educada, tão grosseira, e eu não entendi o porquê as pessoas falavam que ela era uma ótima pessoa com todo mundo, que ninguém nunca reclamou dela, nunca falou nada dela. Ela me tratou de uma forma tão péssima, tão mal educada, como se eu fosse o solado do sapato dela, que ela pisa em cima, sabe? E ela tinha feito isso já com uma amiga minha também da operação, que eu conheci lá, e a gente ficou bem próxima, assim. Ela tinha falado algo assim com ela, tratado ela mal também. E aí ela comentou comigo, falou, olha, aquela supervisora ali, que é a minha supervisora, eu não gostei dela, ela me tratou mal, não sei o quê. Só que ela já não tinha coragem de chegar pra gestora e falar, até porque não iria adiantar muita coisa, porque parece que tem um complô ali dentro, sabe? E aí eles ficam um errado defendendo os outros errados também, um bajulando o outro pra não perder o emprego. E aí ela tratou essa minha amiga muito mal, até que passou-se um tempo. Eu acho que ela tinha saído já, porque essa minha amiga não aguentou ficar nem um mês na operação, porque era horrível, gente, de verdade, era insuportável aquilo. Aí ela foi e falou algo comigo, tipo assim, ela pisou em mim mesmo. E eu fui falar com a gestora que eu não sei onde eu achava tanta coragem pra ir lá. Aí a gestora falou assim, ninguém nunca reclamou dela, as pessoas não falavam na frente, mas por trás falavam, porque lá tinha muita fofoca. Só que quando você denuncia, você fica marcado. Então, as pessoas começam a olhar para você de outra forma, começam a te hostilizar no lugar. Então ela fazia coisas com outras pessoas, só que ninguém tinha coragem de falar, de denunciar. Só que eu tinha, e eu fui lá e falei mesmo. Aí, resultado, a gestora também implicou com a minha cara por conta disso, porque eu falava mesmo as coisas erradas, não aceitava. E aí você sabe, né? O certo no meio de um monte errado, você se torna o errado, porque a maioria
está fazendo errado, mas o errado está sendo tido como certo. Aí essa mulher, eu acho que ela cismou comigo também, porque o amigo dela foi demitido, eu acho que era amigo dela, não sei. E eu acredito que isso influenciou porque eu era nova ou porque ela simplesmente não foi com a minha cara. Então eu não sei explicar bem, eu sei que essa mulher me tratou como se eu fosse a sola do sapato dela. Outro ponto também é que eu tinha direito a ir ao banheiro 4 vezes durante o horário de trabalho, que eram 6h30. Mas para ir ao banheiro eu precisava pedir para ir. E eu só poderia ir se me autorizassem ir, senão eu não poderia ir. Tinha que ter autorização para ir ao banheiro. E eu tinha 5 minutos para sair, colocar a pausa banheiro, sair da operação, passar o cartão, ir pro lado de fora, entrar no banheiro. Se tivesse alguém lá, eu tinha que me virar, porque não poderia ter ninguém lá, porque se tivesse eu já iria atrasar, porque eram 5 minutos contados para ir e voltar e sentar, porque se tu passasse 1 minuto, descontava do teu salário esse 1 minuto. Então eu acho que eles não entenderam a questão da abolição da escravatura, que já aconteceu faz o maior tempão, e mantinha esse sistema ainda de escravidão. E eu lembro que uma vez teve uma menina aqui mesmo, na minha cidade, que ela passou por isso. E ela acabou fazendo xixi na roupa dentro da empresa e ela foi indenizada por isso, porque realmente é assim. Eu lembro que uma vez eu pedi para ir ao banheiro logo no início, né? Aí o rapaz olhou para mim assim e perguntou: "Você está muito apertada?" Como se ele soubesse o que eu iria fazer no banheiro. Quer dizer, eu tinha que dar satisfação se eu iria fazer número 1, número 2, ou se eu estava no meu período menstrual. Ele só perguntou se eu estava muito apertada, porque senão, se eu não estivesse muito apertada, eu tinha que esperar para ir ao banheiro. Agora veja como estão as empresas, né? Sem noção demais. E era uma gritaria por conta do TMA. Para quem não sabe o que é TMA, significa tempo médio de atendimento. É o tempo que você pode passar no telefone com cada cliente. Então, o meu TMA, o TMA da minha equipe, era de 10 minutos. Só que eles queriam que a gente fechasse o atendimento em no máximo 7 minutos. Por quê? Quanto mais você atende durante o dia, a empresa ganha. Então, quanto mais ligação o atendente ali conseguir atender, mais a empresa ganha. O TMA era 10, mas quando chegava em 3 minutos de atendimento, já estavam lá me gritando: TMA está alta, e falava o nome da pessoa. Olhava lá, fulano, TMA está alta. Era uma gritaria que eu não sabia se eu focava no atendimento ao cliente ou se eu prestava atenção no que estavam falando lá, porque aquilo é uma loucura. Eu não sei se na cabeça desse povo o funcionário vai conseguir prestar um bom atendimento ao cliente, sendo que tudo isso está ocorrendo ali em volta. Essa gritaria toda, não poder ir ao banheiro, ter 20 minutos para almoçar. Sim, eu tinha 20 minutos para almoçar. E eu comecei a ter um problema no estômago por conta disso, porque eu comia rápido. Eu nem mastigava, eu só engolia, porque eu tinha esse tempo de 20 minutos para sair, comer e voltar. E aí eu lembro que eu comecei a ter um problema no estômago. Eu comecei a sentir dor no estômago. Comecei a ter umas coisas assim ruins que graças a Deus não evoluíram, mas eu percebi que eu comecei a ter. E aí eu comecei a emagrecer muito também, porque eu não estava comendo direito, porque era o dia todo no trabalho. E eu não tinha tempo de comer. O tempo que eu tinha para comer, eu comia rápido. Era pouco tempo e eu comia rápido. Dormindo mal, comendo mal. Outra coisa que eu percebi também é que a gente fica muito envolvido com o trabalho. Eu saía da empresa e eu ficava com os problemas na minha cabeça, dos clientes, eu só falava sobre isso, eu só comentava sobre isso. Eu não conseguia me desconectar, porque o fone fica bem aqui, ó, dentro do seu ouvido o dia todo. E aquilo já é prejudicial para a sua audição. Pense aí o dia todo com aquilo no ouvido. Para quem já trabalhou ou trabalha, vai entender o que eu estou falando. Você fica com os problemas na sua cabeça e você se estressa muito. Tem cliente que vai te esculhambar todo, vai te xingar como se a culpa fosse sua. Eles não entendem que a culpa é da empresa, sabe? Então é um trabalho que é bem difícil mesmo. E aí eu comecei a pensar: será que vai valer a pena isso aqui? Porque eu vou ficar nessa empresa. Pela forma que tudo estava acontecendo, eu iria adoecer. E o dinheiro que eu iria pegar ali da empresa ao sair, eu iria gastar todo com tratamento psiquiátrico, psicólogo e comprando medicamentos. Porque tem alguns medicamentos que são para tratamentos psiquiátricos que o SUS não fornece. Inclusive,
Quando eu fiz tratamento, os medicamentos que eu utilizava eram todos comprados, porque o SUS não fornece. Então eu comecei a pensar em tudo isso e a me perguntar, será que vale a pena? Claro que mais à frente eu adoeci, dentro de empresa também, mas tiveram outros fatores, porém a empresa contribuiu assim 80%. Fez o problema se desencadear muito mais rápido, só que foi outra empresa, nem foi essa. Mas eu comecei a refletir sobre isso naquela empresa ali. E eu pensei, não vai valer a pena. E hoje, tendo essa experiência que eu tive de ter adoecido dentro de empresa, eu te digo, não vale a pena, não compensa. E assim, quando eu fui me desvincular, que eu pedi, eles não fizeram nem questão, era como se eu não fosse nada, assim. Eu lembro que um dos superiores, quando a minha supervisora foi falar, né, que eu iria me desligar, ele olhou assim pra ela, com a cara de nojo, assim, deu uma virada, foi lá pegar a carta de desligamento e não fez nem questão, não perguntou o porquê. A supervisora era bem gente boa, ainda tentou fazer com que eu ficasse, ainda tentou me convencer, mas ele não fez questão nenhuma. Eles não fazem questão, é como se tu fosse a sola do sapato deles mesmo. Então eu achei assim muito terrível. E essa questão de empresa, vamos falar a realidade. A maioria das empresas só quer o teu serviço, só quer te sugar. Eles não estão nem aí se tu está bem ou deixa de estar. No dia que tu não servir mais, eles vão te descartar, vão te substituir por outro funcionário. Então não se desgasta por conta de empresa nenhuma. Não quebra a tua cabeça, não dá o teu sangue, porque não compensa. Eu adoeci em empresa, eu conheci pessoas que adoeceram em empresa. Eu tive uma amiga que ela passou 6 anos trabalhando com telemarketing e ela adoeceu a tal ponto que ela teve uma doença seríssima e ela precisou tratar. E o dinheiro que ela pegou lá do telemarketing não deu para pagar o tratamento não, viu? Teve que ir para o SUS. Então assim, se você está em um lugar passando por essas coisas, para e pensa, será que compensa? Será que vale a pena? Tu sofre agressão verbal, agressão física. Porque no meu caso foi uma agressão física, né? Dele ter apertado aqui o meu ombro com força. Mas foi só um dia, viu? Porque eu fui lá reclamar. Então para e pensa aí, será que compensa? Será que vai valer a pena? Tu vai perder a tua saúde, aí tu vai pegar o dinheiro, ó, que tu suou tanto, sofreu para ganhar. E não vai conseguir investir em nada porque tu vai ter que pagar o teu tratamento. Pensa sobre isso aqui. Eu sei que a gente precisa trabalhar, pagar nossas contas, porque as contas não se pagam sozinhas. Mas assim, eu sempre falo com as pessoas, coloque a sua saúde mental como pauta para tomar decisões em sua vida, porque a sua saúde mental é muito preciosa, vale ouro. Me conta aqui embaixo nos comentários se tu já trabalhou com telemarketing, o que você pensa disso. Eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo. Que Deus abençoe você e te dê a direção certa nesse momento. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.